Muitas pessoas questionam que as crianças elas não podem ser batizadas porque as crianças não creem. É fato, é verdade. As crianças elas são pecadoras, já nascem em pecado, mas elas estão, como nós falamos, no estado de inocência, pecam, mas inocente. Pode deixar o texto, por favor, Mateus? Mas se você olhar nesse texto, esse texto não pode fundamentar o não batismo de criança. Você vai olhar para o texto e vai olhar para o texto e vai ver. Quem crê e for batizado será salvo. Então as pessoas dizem assim, eu não vou batizar uma criança porque a criança não crê. Porque o texto diz, quem crê e for batizado será salvo. Pense comigo. Se eu pensar dessa forma, o mesmo texto está dizendo que quem não crê será condenado. Então, se eu não batizo uma criança porque ela não crê, essas crianças também estão condenadas, porque quem não crê será condenado. E a ênfase desse texto não é o batismo. Porque se fosse o batismo, o texto poderia ficar assim, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê e não for batizado será condenado. O texto não repete. Esse crê, que é a ênfase do texto, ele está relacionado ao verso de número 15. Volta o 15, Mateus. Disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, quando o evangelho é pregado, quem crer é salvo. Quem não crer é condenado. E aí ele diz, verso 16, quem crê em quem? No evangelho, será salvo. Quem não crê no evangelho, será condenado. Jesus Cristo, ele disse assim, vinde a minhas crianças, não as embaraceis, das tais é o reino dos céus. É bom nós enfatizarmos que nós não batizamos crianças por batizar. Nós batizamos os filhos dos crentes, daqueles que estão na igreja, que já professaram a fé. Esses, com seus filhos, eles devem apresentar para o batismo. Por quê? Se nós voltarmos para o capítulo 17 de Gênesis, você vai ver Deus fazendo uma aliança com Abraão. E vai dizer, Abraão, toda criança com 8 dias de nascido deve ser circuncidada. Que seria hoje uma cirurgia no homem, que a gente conhece como fimose. Ele deveria ser circuncidado, porque existia agora essa marca externa, dessa graça interna de Deus na vida do seu povo. De tal forma que o povo de Israel, quando era pego em alguma situação, a primeira coisa que denunciava que eles eram de Deus, era justamente a marca que eles carregavam. A circuncisão. Agora entenda, uma criança com 8 dias de nascido, de Israel, ela não crê. E ela não cria. Mas ela já era circuncidada. Quando nós chegamos no livro de Êxodo, nós vamos ver Deus instituindo agora a Páscoa. Então, no Antigo Testamento, nós temos a Páscoa e nós temos a circuncisão. No Novo Testamento, você vai ver a Páscoa saindo de cena e Jesus Cristo instituindo a ceia do Senhor. No Novo Testamento, principalmente no livro, na carta de Paulo aos Colossenses, você vai ver agora a circuncisão saindo de cena e agora sendo o batismo. Você vê Cristo instituindo o batismo e você não vê mais o povo de Deus, aqueles que são convertidos, agora sendo circuncidados. Agora eles são batizados. Por que os homens não são circuncidados hoje? Porque nós somos judeus, porque nós somos batizados. Se é a transição, se no Antigo Testamento os filhos de Israel, os filhos de Abraão, de Isaac, de Jacó, eram circuncidados, porque fazia parte do pacto da promessa. A pergunta é, por que nós da igreja hoje temos menos privilégio? Como já falamos, das tais é o reino
dos céus. Por isso, nós entendemos, e claro, baseado em outros textos, no Novo Testamento, que nós devemos batizar as nossas crianças. Claro, quando elas chegarem na idade da razão, na idade do entendimento, elas serão discipuladas e aqui farão a profissão de fé sozinhas, sem o acompanhamento dos pais. Por isso,